Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será relações ecológicas. Então pessoal, relações ecológicas são as relações que ocorrem entre os seres vivos na natureza e elas podem ser de vários tipos, como nós veremos nos slides a seguir. Então, nós temos aqui as relações intraespecíficas, que são as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, pessoal, esse prefixo aqui, intra, ele significa dentro. Portanto, aí enfatizando que essas relações ocorrem dentro de uma mesma espécie entre os seus indivíduos. E aqui um exemplo seria a sociedade das formigas, em que, se você notar um formigueiro, os vários indivíduos que formam o formigueiro apresentam aí uma divisão de tarefas, pessoal, em que esses indivíduos podem então estar se relacionando entre si, pessoal, e todos eles são de uma mesma espécie, como nós podemos observar aqui nessa imagem, esses indivíduos, no caso formigas, todas de uma mesma espécie, estabelecendo uma relação de trabalho entre elas, pessoal. Nós também temos as relações interespecíficas, que são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, esse prefixo aqui, pessoal, inter, significa entre, enfatizando que essas relações acontecem entre indivíduos que são de espécies distintas, pessoal. Então, um exemplo que pode ser citado aí é a relação interespecífica que ocorre entre os seres humanos e os cães. Então, é um exemplo de uma relação que ocorre entre indivíduos que são de espécies diferentes, pessoal. Uma outra coisa importante é que as relações elas podem ser tipo harmônicas, em que pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. Um bom exemplo, pessoal, é a questão da polinização das flores pelas abelhas. Então, ao buscar alimento nas flores, o pólen gruda facilmente nos pelos da abelha e assim ela transporta esse pólen para a parte feminina de outras flores, polinizando-as e ajudando no processo de reprodução, pessoal, de muitos vegetais. E também existe as relações desarmônicas, em que uma ou ambas as espécies são prejudicadas. Por isso esse termo, pessoal. Então aqui um exemplo seria o fato de que na natureza alguns animais caçam outros animais. Então isso aqui é um exemplo de uma relação desarmônica. Então, nos próximos slides serão analisados melhor cada um desses tipos de relações ecológicas. Então, nós temos aqui as relações intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e harmônicas, ou seja, em que não há prejuízo para os indivíduos que estão envolvidos nessa relação, pessoal. Então, aqui um exemplo seria a colônia, que são associações entre indivíduos da mesma espécie, por isso intraespecífica aqui, unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho, pessoal. Isso é uma coisa muito importante. Então, aqui como exemplo, nós temos os corais, como aqui nessa imagem, que vocês podem observar que os indivíduos eles podem estar aqui unidos fisicamente entre si, pessoal, formando uma longa barreira de corais. E nós também temos o caso de bactérias,
como por exemplo as do tipo Streptococcus, em que os indivíduos, como vocês podem estar observando aqui, estão unidos fisicamente entre si. Então, cada uma aqui dessas estruturas arredondadas seria um indivíduo, nesse caso seria uma bactéria. Então, aí você observe aí um grande número de bactérias associadas, pessoal. Um outro exemplo é a sociedade, que são associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente, diferente da colônia, pessoal. Então aqui nós temos como exemplo, sociedade dos insetos, como abelhas, formigas, vespas e etc, pessoal. Então aqui na imagem vocês podem observar uma colmeia em que as abelhas vivem em sociedade, pessoal. Então, as abelhas, elas vivem em sociedades nas quais é possível observar a divisão de tarefas entre os indivíduos, pessoal. Então, há uma divisão em castas. Logo, as 3 castas são as seguintes, como vocês podem observar aqui na imagem à direita do vídeo de vocês. Existe a rainha, que é a única fêmea que se reproduz. Há também os zangões, aqui pessoal no detalhe, que são os machos da colmeia, e sua função na sociedade das abelhas é garantir a fecundação da rainha. E também há as operárias, pessoal, que também são abelhas fêmeas, porém não são capazes de se reproduzirem, pessoal, ok? E realizam diferentes atividades dentro da colmeia. Uma outra coisa importante de ser observado aqui nessa imagem é o processo de reprodução das abelhas, que nesse caso aqui ocorre por paternogênese, que é o processo reprodutivo, em que nós podemos observar no qual o óvulo, que é o gameta feminino da abelha rainha não fecundado, dá origem ao macho, nesse caso o zangão, que é um indivíduo haploide, que tem apenas metade do material genético típico aí dessa espécie. Enquanto que o óvulo fecundado por um espermatozoide de um macho, no caso o zangão, dá origem a fêmeas, nesse caso tanto a rainha quanto a operária, pessoal. Nesse caso as fêmeas são indivíduos diploides. No caso das relações interespecíficas harmônicas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, sem prejuízo dos envolvidos, nós temos aqui, olha, o mutualismo, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes necessária à sobrevivência dos participantes e que se beneficia ambos, pessoal. Então aqui um exemplo que eu trago para vocês é o dos líquens, que são uma associação entre algas e fungos, como nós podemos observar aqui na imagem, pessoal. Então os fungos, eles absorvem nutrientes fornecidos pelas algas através da fotossíntese, e as algas, por sua vez, passam a habitar o ambiente terrestre, graças às condições fornecidas pelos fungos contra a dissecação, pessoal. Então, aí vocês podem observar, que tanto as algas quanto os fungos são beneficiados nessa relação aqui. Um outro caso seria a protocooperação, pessoal, das relações interespecíficas harmônicas. Então, seria aqui, olha, a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Então aqui nós temos alguns exemplos, que é o caso de insetos polinizadores, e angiospermas, que são os vegetais, que possuem flores e frutos. Aí nós podemos observar que, olha, a polinização feita por uma borboleta. Então, aqui nessa imagem, nós temos a relação do paguro e anêmonas do mar, pessoal. Ok? O paguro, como vocês podem observar aqui na imagem, trata-se de um caranguejo, É um crustáceo que vive no interior de conchas vazias de gastrópodes.
permitindo a existência de anêmonas sobre a estrutura das conchas, como nós podemos observar aqui essa anêmona, pessoal. Então, os quinidários, no caso aqui a anêmona, protege o paguro contra a predação, ou seja, contra a ação de outros animais, devido à presença de substâncias urticantes contidas em seus tentáculos, aqui nesse detalhe, pessoal. E, por sua vez, os caranguejos, ao se deslocarem no substrato marinho, possibilitam às anêmonas maior chance de obtenção de alimento e propagação, pessoal. Então, isso aí é uma coisa bem interessante, pessoal. E aqui nós temos uma outra imagem, no caso aqui, olha, do pássaro palito, o detalhe aqui, e o jacaré. Então, o pássaro palito ele acaba se alimentando de alguns parasitas que possam estar aqui na boca do jacaré. E o jacaré, por sua vez, acaba se beneficiando da atividade do pássaro palito, pois acaba se livrando de alguns parasitas. E aqui nós temos uma outra imagem também, no caso de um cervo e de pássaros, alguns pássaros específicos, que podem também se alimentar de alguns parasitas aqui desse cervo, pessoal. Então aqui são exemplos de protocooperação. Aqui nós também temos o comensalismo, pessoal, que é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício a outra. Então, na savana, por exemplo, após uma caçada, os leões podem deixar algumas carcaças de animais na savana. E aí outros animais, como é o caso dos abutres, podem se alimentar dessas carcaças deixadas aí pelos grandes felinos, por exemplo. Então, isso aí é um caso aí de comensalismo, porque os abutres estão se alimentando dos restos de alimentos deixados pelos leões, por exemplo, pessoal. Nós também temos um outro caso chamado de inquilinismo, que se refere às relações interespecíficas harmônicas. Então, aqui trata-se de uma relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicá-la. Então, um exemplo de inquilinismo é o epifitismo. Então, aqui nós podemos observar uma orquídea que ela está sobre o galho de uma árvore, pessoal, apenas para poder ter a possibilidade de pegar mais raios solares, pessoal. E aí, com isso, fazer fotossíntese, sem prejudicar a árvore na qual essa orquídea está o quê? Utilizando aí como um suporte, pessoal. Então, aqui é um exemplo de relação ecológica, interespecífica harmônica, do tipo inquilinismo, especificamente do tipo epifitismo, pessoal. As bromélias também fazem isso com frequência, ficam em galhos de árvores, pessoal, apenas para poder pegar uma maior incidência aí de raios solares, sem prejudicar as árvores na qual as bromélias ficam, pessoal. Aqui nós temos um outro exemplo que é chamado de forese, que é a relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte. Então aqui nós temos um exemplo que é o tubarão e as rêmoras. Então a rêmora é esse peixe aqui, então ela possui umas ventosas na região dorsal do corpo e ela consegue se ligar ao tubarão através aqui, por exemplo, dessa região ventral do tubarão. E com isso, à medida que o tubarão vai se deslocando, ele vai dando uma carona aqui para as rêmoras, pessoal. Então isso aqui é um exemplo de forese. Aqui nós temos o caso das relações intraespecíficas, que ocorre dentro de uma mesma espécie, do tipo desarmônicas, pessoal. Nesse caso aqui nós temos a competição intraespecífica. Então ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, ok? Por isso é intraespecífica, e é motivada por disputas, por exemplo, por território, por alimento e também companheiro sexual. Então aqui nessa imagem nós temos, por exemplo, uma briga entre leões, que pode ter sido motivada por vários motivos, como por exemplo, disputa por território. Então, como esses indivíduos são da mesma espécie,
nós falamos em relação intraespecífica. Como eles estão competindo entre si, nós falamos que é uma relação desarmônica, pessoal. Aqui nós temos um outro exemplo, né, que é o caso do canibalismo, né, de uma relação intraespecífica desarmônica. Então, observem o seguinte, que no canibalismo, né, nós temos que se trata de uma relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie, pessoal. Então, um exemplo muito clássico é o da aranha viúva negra, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Então, o nome viúva negra, pessoal, ela deriva da maioria das espécies deste gênero praticar o canibalismo sexual, sendo que a fêmea, que no caso é esse indivíduo aqui de tamanho maior, ela devora o macho, que é esse indivíduo aqui de tamanho menor, após a cópula. Por isso o nome viúva negra, pessoal, para essa aranha, que por sinal é uma aranha perigosa, porque ela possui um veneno que é prejudicial para os outros seres vivos. Aqui nós temos o caso das relações interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, e do tipo desarmônicas. Então aqui nós temos a competição interespecífica. Então ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, pessoal, e geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos, por exemplo, disputam os mesmos recursos. É o caso aqui, por exemplo, da alimentação, né? Então, tanto esse mamífero aqui quanto essas aves, né, aparentemente podem se alimentar dos mesmos tipos de alimento. Então, aí acontece uma competição por esse alimento, pessoal. Então, isso aí é um caso de competição interespecífica. Aqui nós temos um outro caso interessante, que é o do predatismo. Então, ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da população de presas para deles se alimentarem. Então, aqui nós temos um caso, por exemplo, de predatismo, né, de uma águia se alimentando de um peixe. Observe que são indivíduos de espécies diferentes, por isso que se fala em relação interespecífica, e é desarmônica porque esse peixe vai virar o alimento aqui dessa ave, pessoal. Então, isso é muito importante de ser ressaltado. A mesma coisa aqui, pessoal. Esse mamífero vai ser a presa, né, o alimento desse outro animal. Nesse caso aqui, uma leoa, pessoal. Então, nesse caso, se fala aqui de predatismo, que o animal vai caçar outro animal e vai se alimentar desse animal, pessoal. Então, isso é muito comum na natureza. Um outro exemplo interessante é o de parasitismo. Ocorre quando muitos organismos se instalam no corpo de outros seres para extrair alimento, pessoal. Então, esses organismos são chamados de parasitas. Então, basicamente, nós temos dois tipos aqui de parasitas, os que são chamados de ectoparasitas, ou seja, são aqueles parasitas que estão do lado de fora do corpo do hospedeiro. Por isso o termo aqui, olha, ecto, né? Então, um bom exemplo seriam aqui os mosquitos, os piolhos, os carrapatos, que vão estar do lado de fora do corpo de um ser vivo, né? Por isso o termo ecto, e vão estar se alimentando desse hospedeiro. Então, por isso o termo parasitas, pessoal. E também há os endoparasitas. Então, esse prefixo endo faz alusão ao fato de que o parasita vai estar dentro do corpo do hospedeiro. Um bom exemplo são os vermes, como é o caso aqui dessa tênia, pessoal, que é um parasita que pode viver dentro do corpo do seu hospedeiro, como é o caso, por exemplo, do intestino, pessoal, de um ser vivo. Então, a tênia, ela pode ser um parasita, por exemplo, de alguns animais, como porcos e também do próprio ser humano. Nós temos o amensalismo, né, em que, olha, uma espécie denominada inibidora libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra, denominada amensal. E isso, pessoal, através da liberação de substâncias tóxicas.
Então, pessoal, um bom exemplo aqui são alguns tipos de fungos, pessoal, como o fungo conhecido como Penicillium notatum, que ele é capaz de eliminar, né, uma substância chamada de penicilina. E aqui a penicilina ela acaba funcionando como um antibiótico que impede que as bactérias se reproduzam. Então aqui nós podemos observar uma placa de Petri e o crescimento aqui de alguns fungos, né, do gênero Penicillium. Então esse fungo ele acaba inibindo o desenvolvimento das bactérias e, portanto, atuando aí, né, essa substância como uma substância que seria um antibiótico, no caso aí a penicilina. Curiosamente, a penicilina foi o primeiro antibiótico, né, a ser descrito aí pela medicina que atua no combate de bactérias, pessoal. Aqui, pessoal, nós temos outro caso interessante chamado de esclavismo, né, que é um caso aqui de relação interespecífica desarmônica. Então, nesse caso aqui, uma espécie beneficia do trabalho de outra. Então, aqui nós temos o caso, por exemplo, de uma ave cujo nome popular é o chupim. Então, essa ave aí ela é conhecida por colocar os seus ovos nos ninhos, né, de outras espécies de aves, como é o caso aqui do tico-tico, ok? Para que as mesmas possam chocá-los. Então, aqui nós podemos observar um ninho em que nós temos os ovos, né, do tico-tico, tá? Em T aqui, olha, destacado. E esses ovos aqui, que são um pouco maiores, são os ovos do chupim, pessoal. Ok? Então, na medida em que os ovos do chupim, eles eclodem e nascem os filhotes, né, o que vai acontecer é que os pais adotivos vão acabar alimentando esses filhotes de chupim como se fossem deles, pessoal. Então, aqui na imagem nós temos um chupim jovem sendo alimentado por um tico-tico. Então, isso aqui é um exemplo de esclavismo, pessoal, que é um caso de relação interespecífica desarmônica. Então, essa foi a nossa aula de hoje e muito obrigado pela atenção.